Tudo começou no TikTok. O vídeo viralizou, um vídeo sobre dicas de leituras, dentre elas a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, os melhores contos de Lima Barreto, que inclusive vou colocar aqui embaixo, não sei se está na promoção como estava no dia que eu gravei. E o último da lista, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é um clássico. E aí vem a questão, é um clássico burguês. Enfim, ele é uma crítica aos bolcheviques, mas na verdade não é bem assim. Ele não é um livro contra-revolucionário, que coloca o capital de um lado e tudo mais, e a burocracia soviética do outro. Não é só isso. Quem dera fosse apenas isso é simples. O problema é que é pior que isso. É pior que isso. E ainda assim, eu dou a dica de leitura e vou dizer por quê. Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, clica no pitoco do mais, na descrição, você já sabe como é, e lá embaixo tem a lista de leituras, as dicas de leitura, enfim, sempre dicas de leitura diferentes. Hoje eu vou falar sobre George Orwell, mas eu não vou assim, eu vou fazer um resumo do resumo, porque é uma obra pequena, uma obra fácil de ser lida. O que me chamou a atenção foi que, assim, nesse vídeo, né, que do TikTok, que atualmente está em torno de 230 mil visualizações, por aí, tem muitos comentários que falam sobre Paulo Freire, lógico. Paulo Freire eu já parei no meio. Paulo Freire, o comunista, né? O comunista Paulo Freire. Aí tem outros que Lima Barreto eu já parei. Enfim, parou, mas continuou lendo e comentou. Então ajudou o algoritmo. Valeu por comentar. Eu boto coraçãozinho assim mesmo. Enfim, e aí foi continuando e eu só botando coraçãozinho e curtindo. Tipo, cara, você tá comentando, você tá me ajudando, cara. Mas tudo bem. Aí, só que eu percebi muita crítica a George Orwell. Tipo, o último, porque ele era o último da lista. O último eu dispenso, o George Orwell, enfim, eu dispenso. E um desses comentários eu falei, sim, muito fácil dispensar sem ler. Fiz uma coisa até, de certa forma, meio espontânea, não sei se foi a melhor abordagem, se é a melhor abordagem a se fazer. Mas, no fim das contas, você acaba fazendo no ímpeto, né? Enfim. E aí a pessoa disse, não, eu li, eu entendo, inclusive entendo que é a obra, enfim, porque, em resumo, os animais são o povo trabalhador, a massa trabalhadora. Em resumo, os bichos são a massa trabalhadora. Em resumo. E assim, a obra trata a massa trabalhadora, ou seja, os bichos, porque assim, o que a representação é a seguinte: não é uma Guerra Fria. Embora a obra esteja travestida de Guerra Fria, ela não é uma crítica, uma análise crítica profunda sobre a guerra entre a narrativa da União Soviética versus a narrativa do Ocidente. Não. Ela é uma espécie de doutrina que diz assim, espécie de raciocínio filosófico, ou seja lá como você queira chamar, que diz o seguinte: por mais que você tente organizar uma sociedade onde a massa trabalhadora seja de fato, vamos dizer, emancipada e tudo mais, que seja educadora, que seja educativa e possa participar da política de uma maneira mais ativa,
ela não é possível porque a massa trabalhadora sempre vai ficar na ignorância. E essa filosofia acredita piamente que um trabalhador analfabeto é incapaz de raciocínio crítico, porque não sabe ler, não teve acesso às informações A, B, C, D, que são as informações que formam o homem douto, né, o homem que, enfim, que tem instrução e tudo mais, e que os saberes, preste atenção, que aí você já entendeu o que eu quis dizer, se você, enfim, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Os saberes do povo, da massa trabalhadora, são aqui completamente desconsiderados. Ou seja, tipo assim, a massa nunca vai saber política. Sempre vai ser um grupo pequeno de pessoas que vai saber de política. A narrativa, ela inviabiliza a massa trabalhadora. Ela diz que a massa trabalhadora não é capaz de opinar sobre política, de ter participação na política. E por que eu falei agora há pouco, assim, é que entender, que tiver ouvido para ouvir que ouça, porque assim, eu falei de saberes, e saberes é um termo muito recorrente e muito utilizado o tempo todo por Paulo Freire, que foi o primeiro livro que eu indiquei na lista de leitura. Aí eu faço a pergunta à pessoa que fez a crítica de que A Revolução dos Bichos não é um livro que deve ser lido e tudo mais. Eu fiz a pergunta na hora, de maneira impetuosa, né? Perguntei. Não, perguntei não, eu disse que o cara não tinha lido. Eu fiz, realmente foi um papel até meio arrogante da minha parte achar que o cara não tinha lido. No fim das contas, o cara respondeu que sim, leu. Aí eu faço a pergunta. A massa, os animais, os cavalos, estão aqui representados como a massa trabalhadora, são incapazes de ler, mas você pode ler. Porque você, não, porque você teve uma bagagem anterior. Entende o processo? Você não está acreditando na massa trabalhadora, que ela própria pode ir selecionando seu conteúdo e lendo de acordo com o que, enfim, na hora, naquele instante. Você não está acreditando, você está reafirmando, ou seja, você está concordando com Orwell? Uma pergunta, você está concordando com Orwell que, enfim, a massa trabalhadora precisa ser conduzida antes de ler A Revolução dos Bichos e entender que esse livro é contra-revolucionário, ou pelo menos não é tão contra-revolucionário, é simplesmente, ele acaba sendo não contra-revolucionário como uma espécie de efeito colateral, reação adversa. Né? Não use esse medicamento porque tem reação adversa, mas a pessoa usa o medicamento quando é necessário, mesmo sabendo que tem reação adversa. Então, é uma das reações adversas, mas se você diz que só alguns podem ler e que a grande massa não vai entender, você está corroborando, concordando com ele, que a massa trabalhadora realmente é incapaz, idiota, imbecil, incapaz de se enxergar e dizer, peraí, esse processo aqui, estão me colocando aqui. Mas muita gente não vai, realmente, muita gente não vai entender. De fato, vai achar que tem gente que pensa que é um livro revolucionário até. A maioria que lê acha que é um livro revolucionário. Mas chegar a dizer que assim não pode ser indicado como dica de leitura, eu tendo indicado primeiro Paulo Freire, colocando assim, você entendeu o processo? Eu não posso chegar para você e dizer leia esse, depois esse, depois esse, depois esse. Quer dizer, até posso sugerir, mas quem vai definir? Sou eu? Eu que vou. Você precisa de um guru que diga a você qual é a sequência de leitura ou qual é a ordem de leitura certa que você, enfim, que livro você pode ou não pode ler. Pode ter certeza de uma coisa:
Em toda a história, 400 e tantos vídeos que eu tenho aqui no canal do YouTube, se você vir algum livro de autoajuda, como ficar milionário, não sei o que, segredos da mente milionária, blá, não sei o que tal, eu duvido você encontrar. Então assim, quando eu dou dica de leitura, eu penso antes, né? Quando for fazer um comentário assim, pense se você não está concordando com George Orwell. Aliás, vamos até aprofundar. Será que George Orwell realmente só permite essa interpretação? Isso aqui é uma obra de ficção, ou seja, permite apenas essa interpretação? Será que não, não dá a possibilidade, não abre possibilidades a interpretações diferentes? Então, assim, não é muito fácil, né, você botar no comentário do YouTube, não sei o que tal. Isso é totalmente anti-revolucionário, contra-revolucionário, ou a favor... Primeiro, a revolução, a gente só pensa em armas, revolução armada. Essa é a revolução mais estúpida, primitiva e antiquada, enfim, de se haver uma revolução. Porque a revolução cognitiva, ela foi silenciosa, ela foi um colapso, e foi uma mudança na mente, enfim, tudo mais. E a revolução agrícola, ela ocorreu também por um processo fenomenológico. Ela surgiu. Ninguém propôs a revolução agrícola, como também ninguém propôs a revolução industrial, ela foi ocorrendo, né? Processo evolucionário. Agora, a participação do indivíduo também é uma ferramenta nessa construção. Então é uma via de mão dupla, né? Entre os fenômenos que acontecem por si só e a participação humana nos fenômenos que acontecem. E até hoje a filosofia não tem um consenso sobre nada disso. Pois é, ficamos por aqui. Beijo e falou. E tá recomendado George Orwell também, leia, vou botar aqui abaixo também. Dica de leitura, entre outros.